uma satisfação estar aqui com vocês hoje, né, para a gente falar sobre esse assunto, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre estratégia de renovação segura de psicotrópicos na atenção primária. É um assunto bem caro para a gente que está na ponta, né, no nosso dia a dia. E gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, né, da equipe do Telesaúde para estar com vocês hoje nessa web palestra. Eu me chamo Vitor, né, sou médico de família e comunidade, atuo no Centro de Saúde de Tapera, pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Sou preceptor do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Florianópolis e também preceptor dos alunos de graduação da UFSC. Também sou supervisor acadêmico do Programa Mais Médicos e facilitador do curso de especialização em Medicina de Família e Comunidade da UNASUS pela UFSC. Tenho pós em acupuntura e, bom, vamos começar, né? Então, da onde que veio essa ideia, né, da gente conversar sobre isso, né, sobre renovação de psicotrópicos, né? Essa conversa, ela começou com uma amiga minha, a Elô, né, e ela já trabalhou comigo no Centro de Saúde de Tapera, e hoje está na diretoria de atenção primária à saúde de Santa Catarina, e em suas andanças ali pelo interior do estado, e eu também, né, fazendo a supervisão de alguns médicos aí do interior, a gente percebeu essa questão da renovação de receita, ela vem sendo enfrentada de maneira muito diferente entre os municípios, né? E muitas vezes nem sempre colocando a segurança do paciente em primeiro lugar, né? Então aí, a gente pode colocar três figuras importantes nisso, né? Então, o gestor, o paciente e a equipe de saúde da família, né? Que é aquela que está ali na ponta, né? Então, de um lado, está o gestor, né? O gestor já está cansado de ouvir reclamação de aquela receita, ela não foi renovada pelos pacientes, né? Então, os pacientes vão lá e reclamam para o gestor. E o gestor, ele quer dar vazão a isso, quer resolver esse problema, né? Então, desse lado está o gestor. Do outro lado, tem um paciente, né? O paciente que tem sua vida atribulada, né? Dividindo o trabalho com cuidado da família, cuidado da casa. Então, seria muito fácil para o paciente, muito mais cômodo, se essa receita simplesmente ela já tivesse lá disponível, né? Ele passasse na unidade, deixasse a receita e na outra semana já está pronto, ou daí 3 dias. E até mesmo se ele pudesse receber essa receita por e-mail, via WhatsApp, né? Então, são essas coisas. E no meio de tudo isso, a gente tem as equipes de saúde da família, né? E as equipes de saúde da família tentando fazer o meio campo ali, né? Entre atender todas as outras demandas, né, atender as questões do gestor e também atender as questões dos pacientes, né, que chegam todos os dias, certo? E é disso que a gente vai tentar falar hoje, né, uma vez que isso impacta tanto na nossa prática. E quais são os objetivos de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho, conhecer os principais psicotrópicos que a gente prescreve no dia a dia, né? Seus riscos, potenciais de dependência, refletir um pouco sobre os aspectos éticos e legais da renovação continuada e também, principalmente, compartilhar experiências exitosas, né? E até mesmo estratégias para a gente conseguir organizar um fluxo na nossa unidade. Então, para contextualizar, né? Então, vamos olhar junto essa foto, né? Então, assim, quem está no dia a dia de atenção primária, de unidade básica de saúde, já chegou na sala de espera e se deparou ali com esse mesmo cenário, né? Então, ali a gente tem, claro, eu acho que ali deve ser uma quarta-feira, que fosse na segunda-feira, aquele vão ali não estava aberto. Provavelmente ia ter mais uns 5 pacientes ali. E ali a gente encontra, ali mais atrás, aquela moça ali com a bolsa, né? Com o rabo de cavalo, é a Joana. A Joana, ela tá ali, por quê? Porque ela quer coletar um preventivo e ela vai aproveitar também para poder pedir um check-up, né? Logo um pouquinho mais à frente ali de chapéu, a gente vê um senhor, esse senhor é o senhor Joaquim, ele tem 62 anos e ele tá com a dor danada nas pernas e quer um remédio para ver se não melhora esse negócio. Mais ao canto, logo na cadeira, toda de preto, né? Toda de preto ali tá a Marta. A Marta já tem mais ou menos ali há uma semana que ela perdeu o esposo e
não consegue dormir desde então. Então ela quer uma consulta para ver o que está acontecendo com ela. E lá na frente, lá na porta, já na recepção, a gente tem a Dona Maria, né? E a Dona Maria, ela quer renovar sua receita, né? E ela chega para a recepcionista, né? E a recepcionista já recebe, né? Bom dia, meu nome é Ana, como é que eu posso ajudar a senhora? Eu preciso urgente da minha receita, porque estou ficando sem remédio. Eu vim aqui tem 3 dias e minha receita ainda não tinha sido renovada. Então, assim, é algo que a gente. Essa cena é uma cena extremamente comum, né? Provavelmente vocês que estão na ponta já vivenciaram isso, né? Essa situação. E a gente pode perceber disso que, dentre todas as outras demandas, e a gente tem várias demandas, e eu digo, sempre brinco que na atenção primária pode chegar de tudo para a gente, qualquer coisa, a gente também tem as renovações de receitas. E se a gente tem, dentre todas as demandas, as renovações de receitas, a gente também precisa de olhar para essa demanda de renovação de receita. E como é que a gente vai organizar a renovação de receita? Assim como a gente se organiza o serviço para atender um paciente que chega com febre, chega com dor aguda, um paciente que chega para poder mostrar exame, a gente também tem que organizar o serviço para fazer um processo de renovação de receita segura, né? Psicotrópicos, né? Outra coisa esse é um assunto que tem pouco estudo, então tem pouca ciência ainda nisso, né? Mais estudos internacionais, né? E aqui no Brasil a gente tem muita pouca referência científica em relação a isso. Então a gente precisa de falar sobre isso, a gente precisa de conversar, a gente precisa se organizar e a gente precisa de estudar mais isso, tá? Então vamos continuar. E o que seriam esses psicotrópicos, né? Então psicotrópicos são substâncias químicas que vão atuar no sistema nervoso central, podendo alterar a função mental, comportamental, emocional, podendo atuar ali a nível de neurotransmissores, modificando a percepção, humor, cognição e ou comportamento. E quais são esses psicotrópicos comuns ali no nosso dia a dia de atenção primária, né? Então a gente tem algumas classes que são, na verdade, a gente lida com todas essas classes, né, no nosso dia a dia, uns mais, outros menos, mas a gente vai entrar em contato com essas substâncias, né? Dentre essas substâncias a gente tem os ansiolíticos, né, que vão poder entrar no tratamento de ansiedade, insônia, algumas crises agudas, estando ali os benzodiazepínicos, dentre eles diazepam, alprazolam, o clonazepam, né, que são muito comuns e a gente lida com eles diariamente, né, e são medicamentos que a gente precisa ficar atento, porque justamente porque tem riscos associados a eles, né? E de abuso, risco de dependência, risco de quedas em idosos, né? Então a gente precisa de estar atento a essas medicações, né? E até mesmo o risco de suicídio. Antidepressivos, né? Dentre os mais comuns dos antidepressivos que a gente lida no dia a dia, a fluoxetina, a sertralina, a amitriptilina, a nortriptilina. Também vemos antipsicóticos, né, que vão tratar aí, pacientes com esquizofrenia e dentre outros transtornos psicóticos, o Aldol, risperidona, quetiapina, clorpromazina, né? A gente lida com esses remédios. Estabilizadores de humor, lítio, valproato, carbamazepina, né? E a gente também tem, e mais recentemente tem ganhado importância no dia a dia, os psicoestimulantes, né? Então, usados ali para tratamento do TDAH, né? E aí a gente pode colocar o metilfenidato, que é a Ritalina, né? Como uma medicação que tem crescido muito o seu uso, justamente também pelo grande crescimento no número desses diagnósticos, né? Do TDAH. Temos também os hipnóticos, colocaria ali o Zolpidem, né? Também como uma medicação que também ganhou muita importância nesses últimos tempos, né? E ganhando noticiários, enfim. Também trazendo um pouco na perspectiva dos seus efeitos prejudiciais também de abuso, né? E de más indicações. Então a gente, só contextualizando aqui o que a gente tem, e a gente lida com essas medicações todos os dias.
Trazendo um pouquinho em relação a estudos, a gente tem que... Então, um instantezinho. Obrigado. Então, a prevalência do uso de ao menos... Isso aqui é um estudo da pesquisa nacional, tá, sobre o acesso e utilização de racional, né, de medicamentos no Brasil, tá? Isso é uma grande pesquisa nacional. Então, o que ela nos conta, né? Que a prevalência do uso de ao menos um psicotrópico, né, no conjunto dos adultos brasileiros, foi de 8,7%. E agora a gente coloca um número, imagine, dos mais de 200 milhões de brasileiros, né? Cerca de 10% deles, então 20 milhões de brasileiros fazem uso de adultos, né? Fazem uso de ao menos um antipsicotrópico. É muita coisa, né? E existe uma correlação positiva entre o uso de psicotrópico e o sexo feminino, então é mais comum o uso de psicotrópico nesse sexo, né? No sexo feminino entre as mulheres, sendo as classes terapêuticas mais utilizadas os antidepressivos por adultos e os ansiolíticos por idosos. Eu achei esse estudo aqui interessante porque ele traz um pouco do contexto da pandemia, né? E é um estudo nacional, feito em Minas Gerais, e mostra, né, o quanto que a pandemia ela impactou a saúde mental dos brasileiros, trazendo medo, insegurança, isolamento, luto, além de questões relacionadas a excesso de informações, desemprego. E com tudo isso também a gente tem o crescimento do fenômeno de medicalização da vida, né? Então esse estudo, ele mostrou que na pandemia teve realmente um aumento de consumo dos psicofármacos, né? Sendo que os mais consumidos foram a fluoxetina, o diazepam e o fenobarbital, isso no componente de assistência da farmacêutica básica, olanzapina, risperidona e quetiapina no componente farmacêutico especializado, né? Em porcentagem de aumento, os maiores foram do uso do clonazepam, então 75% de aumento, lítio 35% de aumento, levetiracetam e a memantina. E aí buscando, né, um pouquinho, tá, e será que existe alguma legislação, alguma coisa que fala no Brasil em relação à receita, à renovação de receita, né? E buscando isso, a gente encontra realmente, existe um conceito de receita renovável no Brasil, né, por decreto de lei em 2013, né, artigo 116, que diz que a receita médica renovável são aquelas que são passíveis de receita médica renovável, os medicamentos sujeitos à receita médica que se destinem a determinadas doenças ou a tratamentos prolongados e possam, no respeito pela segurança da sua utilização, serem adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica, né? Então, existe o conceito, o decreto de lei, já é uma coisa bem antiga, mas embora haja essa conceituação oficial de receita renovável, a gente não tem no Brasil legislação vigente que regulamente a renovação de receita, assim, específico, né? Ou que defina quais seriam esses medicamentos, né, que poderiam ter suas prescrições renovadas. Então, não tem nada muito específico, né? Então, isso é algo para a gente ficar atento aí, né? E, além disso, a gente também tem, da parte do Código de Ética Médica, que é vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. No artigo 80, é vedado expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, né? Então, isso é importante, a gente tem em vista que a gente precisa de ter uma segurança aqui, né? E a gente tem que colocar o paciente em primeiro lugar. Então, a segurança do paciente sempre em primeiro lugar. E claro que a gente também pode ter impactos legais quando a gente não faz isso, esse processo de renovação de receita de forma segura, né? Justamente porque a gente tem um regimento, tem um código de ética médica que rege a nossa profissão.
Então vamos lá para ver quais são os principais objetivos, né, em relação à renovação de receita, né? Então, quando a gente vai renovar a receita, a gente quer verificar o uso correto dessas medicações, avaliar a eficácia, né, terapêutica, se tem alguma dependência medicamentosa, efeitos colaterais consideráveis, e avaliar também a adesão ao tratamento. Então, quando a gente está renovando a receita, o que, que a gente tem que buscar de problemas, né? O que, que a gente precisa de pesquisar e solucionar durante uma prescrição de uso contínuo? Eu tenho que avaliar se esse medicamento, né, de problema, né? Esse medicamento ele está não indicado, né? Então, às vezes tem ali na prescrição uma medicação que não está indicada para aquela condição, né? Se tem história de alergia ou reação adversa, né? Ou até mesmo se o medicamento ele é inadequado, talvez exista algum outro medicamento que é melhor que aquele, né? Se o medicamento ele pode passar a ser contraindicado, até mesmo por aquisição de comorbidade ao decorrer do tempo, sei lá, por exemplo, um paciente idoso, multicomorbidades, que evolui com um quadro de insuficiência renal, perde bastante função renal, né? Chegando ali a quase praticamente a ter que realizar uma diálise, e a gente está usando, por exemplo, um medicamento que é nefrotóxico, sei lá, lítio, por exemplo. Né? Então a gente precisa de tomar cuidado com essas coisas, né? Além disso, avaliar a interação medicamento-medicamento, interação medicamento-alimento. Eu gosto de usar bastante um site que é o www.drugs.com, né, que ele consegue, inclusive, avaliar essa interação medicamento-alimento, né, que boa parte das plataformas, das ferramentas aí não avaliam, tá? Então fica a dica aí. Também a duplicidade terapêutica, né? Às vezes o paciente vem de vários especialistas, cada um prescreve uma coisa e às vezes é a mesma coisa. Se o medicamento é desnecessário, dose, via de administração, se está correto ou não, se a posologia está errada, enfim, dentre outras iatrogenias. Tá. Se a gente tem legislação, se a gente tem um código de ética médica dizendo para a gente o que a gente pode, o que a gente não deve fazer, né? E a gente precisa de ter esse cuidado, com foco na segurança do paciente. A gente sabe que a gente tem todas aquelas coisas, aqueles problemas, aquelas questões que a gente precisa de pesquisar durante uma renovação de receita. Mas mesmo assim, a gente tem uma prática de renovação automática de receitas que acontece, né, em diversas unidades. Né, e a gente sabe que isso rola mesmo, não só aqui no Brasil, mas a gente tem, inclusive, referências internacionais que falam sobre isso. Tá? Isso acontece em vários países, até países da Europa. Isso acontece geralmente por quê? Né? Por quê? Porque tem a questão da sobrecarga de trabalho, então a gente sabe que, ainda mais aqui no Brasil, né, onde a gente tem um sistema universal, e é difícil a gente lidar com o volume de trabalho presencial que a gente tem ali, né, de carga de trabalho. Então, consequentemente, isso pode impactar, e aí um colega ou outro pode simplesmente sair renovando receitas automaticamente, sem muito pudor, né? Tem também uma questão de hábito cultural, então o próprio paciente, existe uma cultura toda em volta disso, de que é só renovar uma receita, uma coisa simples, é rápida, não precisa de muito cuidado em relação a isso. Também existe uma falta de entendimento e conhecimento da equipe, da necessidade dessa reavaliação periódica, né? E uma questão de comodidade, então para os usuários é muito cômodo, né? Simplesmente ter a receita e eu poder ir lá buscar essa receita semana que vem sem precisar de nenhum tipo de avaliação, né? Ou simplesmente pegar de corredor, faz aqui, é só uma receitinha. Então, muitas vezes pode ser cômodo para o paciente, então ele busca por isso. A gente tem baixa flexibilidade no horário de consultas, então alguns, principalmente para pacientes que trabalham, né, trabalham até às 5, então muitas unidades não abrem no contraturno, e aí isso também pode dificultar um pouco o acesso, né, desse paciente a consultas, né. Também áreas de sistema de saúde com baixa cobertura de serviços básicos, ausência de fluxogramas bem definidos, e também poucas atividades de educação e saúde sobre o tema de renovação de receitas, né? E até mesmo sobre a questão
do uso de psicotrópicos, né? Bom, então vamos lá para uma coisa mais prática, né? E agora, né? Como é que eu posso organizar, diante de tudo que a gente conversou inicialmente, as renovações de receitas na minha equipe, né? Já que eu estou identificando isso como um problema no meu dia a dia, né? Como é que a gente pode organizar isso? Eu tentei trazer aqui, não tem fórmula de bolo, né? Não vai ter uma coisa que vai funcionar para um que exatamente vai funcionar para o outro. Acho que a gente tem que personalizar e deixar isso de uma maneira que é individualizada, caso a caso. Então, cada equipe vai organizar. Então, tentei sistematizar em passos gerais para facilitar a nossa conversa. Tá? Então, a gente vai ter aqui 4 passos, né, gerais que vocês podem usar para poder sistematizar e realizar um fluxograma de renovação de receitas da equipe de vocês. Então vamos lá para o primeiro passo. Então, esse passo é extremamente importante, né? Que é justamente a gente fazer essa seguinte pergunta, né? Qual que é a situação do uso de psicotrópicos da população descrita na minha equipe, né? Quem são esses pacientes, né? Que fazem uso de psicotrópicos, né? Eu tenho mais mulheres, eu tenho mais homens. Quais são esses psicotrópicos que são mais utilizados por eles, né? E aí vai ter diferença na hora de eu orientar, na hora de eu organizar o meu serviço, né? E aí eu coloquei essa fotozinha ali do lado, né? Aquilo ali é uma reunião de equipe, né? Então a gente tem que ter, de início, e isso vai perpassar todos os 4 passos, a gente tem que ter um engajamento de toda a equipe nisso, né? Então, o agente comunitário de saúde tem que estar ciente que a gente está nesse processo de reorganização, o farmacêutico, se houver na unidade, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, enfim, todos têm que estar engajados, envolvidos, o coordenador da unidade, todos têm que estar engajados nesse processo, né? Justamente para todo mundo falar a mesma língua, né? E, além disso, a gente tem que, então, buscar esses dados, né? Então, para eu poder responder essa pergunta, né, se eu tenho a equipe está começando a engajar nesse processo, eu tenho que responder essa pergunta a nível de dados, e aí a gente pode buscar dados de prontuário eletrônico, quando houver, né, dados de dispensação desses psicofármacos nas farmácias de referência ali, ou a farmácia que tem no próprio centro de saúde. Eu posso fazer também uma coleta de dados através das renovações que eu venho fazendo, as renovações anteriores. Eu posso planilhar isso. Então, à medida que eu vou renovando as receitas, eu vou planilhando, eu vou colocando ali. Ah, a dona Maria veio para renovar, ela faz uso de fluoxetina, a última renovação foi tal. E aí eu vou planilhando isso e eu vou conseguir ter uma ideia de como que está a minha equipe, né? Então, é importante eu ter o panorama geral para organizar a minha ação. Passo 2. Uma vez que a renovação de receitas é a atribuição do médico, como que eu posso garantir espaço na minha agenda para a renovação de receitas? E aí, o que eu tenho, né? Eu tenho sabido que a gente tem pouca flexibilidade em algumas equipes, né, em relação à organização da sua agenda, né? Então, muitas vezes a agenda é centralizada, consultas de 15 em 15, 10 em 10, 20 em 20, com pouco espaço para isso, né? E às vezes a gestão não entende muito bem que o processo de renovação de receita é algo importante, a gente precisa de fazer assim como com qualquer outra demanda, né? Qualquer outro problema de saúde que chega para a gente na atenção primária. Então, a gente, primeiro de tudo, e aí entra de novo o engajamento da equipe, engajamento da gestão, a gente precisa de ter espaço para isso. A gente precisa de organizar isso de alguma maneira, né? Esse processo de renovação de receitas. Porque se deixar para renovar quando sobrar tempo, não vai sobrar tempo, né? Já vi colegas que fazem, por exemplo, no início do turno, né? Então tem ali um espaço, todo dia chega para renovar receitas, fazer, por exemplo, um horário das 7 às 8, né? Então todos os dias, primeira coisa, entrou no consultório, abriu o computador, avalia o que tem de pendências, de renovação de receitas, consegue avaliar as receitas que vai conseguir fazer no dia, as que vão precisar de consulta, enfim. Então, organiza aquilo, bem como outras atividades, como matriciamento, teleconsultoria, enfim, discussão de caso. Então, pendências gerais, deixa para início de turno.
Alguns colegas deixam já um espaço na agenda durante a semana, 2 horas por semana, por exemplo. Outros colegas organizaram, inclusive, grupos de renovação de receitas. Eu achei uma estratégia interessante, né? Então, né, uma colega, inclusive, colocou que fazia um grupo numa igreja ao lado próximo da unidade, e aí os pacientes já sabiam que essas consultas seriam mais rápidas, que era só para renovar a receita. Então, e aí conseguia avaliar como é que está a adesão, coisa rápida, consulta de 3, 5 minutos ali, a gente já consegue fazer essa atenção diante do que é possível, né? Então, a gente já sabe qual que é a nossa população, né? A gente já sabe com o que a gente está lidando, a gente organizou um pouco a nossa agenda, o que a gente vai fazer. E agora, a gente também pode colocar um passo 3, que é quais critérios que eu posso utilizar para decidir quando é possível renovar uma receita sem consulta presencial, né? Será que isso é possível? E aí eu coloquei alguns casinhos para a gente conversar sobre isso. Então, caso 1, agente comunitário de saúde entrega recado que Dona Maria, de 72 anos, está sem receita do remedinho para dormir. Ela faz clonazepam 2 mg à noite há 3 anos. Não tem consulta há mais de 1 ano, mora sozinha e tem histórico de quedas. A última renovação foi feita no pronto atendimento 4 meses atrás, sem registro claro de avaliação. E aí, será que essa receita daria para a gente renovar sem nem ver a Dona Maria? Vamos só retomar um pouquinho aqui para a gente entender se dá. Então, imagina, uma idosa, 72 anos, tomando um remedinho para dormir, esse remedinho é o Rivotril, né, há 3 anos, não consulta, mora só, e já tem histórico de quedas, né? Eu toquei ali no assunto no início, de que os benzodiazepínicos aumentam o risco de quedas no idoso. E é uma questão importante em relação à mortalidade no idoso, a queda. Então, seria de bom tom a gente não renovar essa receita. Caso 2, né, sem consulta, tá? Então, a Dona Maria precisa de passar por consulta, eu vou precisar de organizar isso. Caso 2, João, 38 anos, teve episódio depressivo no início do ano. Está em uso de fluoxetina 20 mg com boa resposta. Nesse período, já fez 3 consultas com o médico da equipe, está em acompanhamento com a psicóloga da unidade. Ele passa na recepção e deixa sua receita dizendo que está bem, só quer renovar o remédio porque não consegue vir na semana. Então, esse caso, daria para renovar sem consulta? Né? Como é que a gente poderia organizar? Então, um paciente jovem, né, que está com boa resposta à medicação, ele vem em um acompanhamento regular com a equipe já conhece, né, é um paciente tranquilo, né, não conseguiu vir em consulta, conversou ali na recepção. Não seria uma receita que seria difícil da gente fazer essa renovação sem consulta. No entanto, a gente precisa garantir que em algum momento esse paciente ele passe por atendimento, certo? Então, a gente garantindo no espaço por que o João passe por consulta, a gente pode sim fazer essa receita, deixar para o João pegar essa receita e depois a gente combinar um momento para poder conseguir ver isso. Esse momento pode ser daqui 15, 30 dias ou até mais um pouco, sem problemas, né? Porque eu conheço o João e o João está tranquilo. Caso 3. Ana, 27 anos, iniciou estalopram 10 mg com psiquiatra particular há 4 meses por episódio de ansiedade generalizada. Agora, sem plano de saúde, procura unidade de saúde para renovar a medicação. Traz a caixa do remédio e relata melhora importante, sem efeitos adversos. E aí, podemos renovar? Como é que a gente procede? Então lá, né? Eu não conheço Ana, né? Então ela passava em consulta com psiquiatra particular há 4 meses, né? E aí tá sem plano de saúde e procura unidade. Apesar dela estar melhorando, né? Então, assim, a gente vai precisar de avaliar essa paciente, né? Então, a gente não conhece, é uma paciente nova na equipe, então a gente precisa de ver para poder proceder com segurança, tá? E aí a gente vai precisar de organizar isso, né? Vamos supor, só vou conseguir ver a Ana daqui 30 dias, né? Ou sei lá, daqui 15, 20 dias. E aí, assim, a gente pode sim
pensar em até deixar alguns comprimidos para a Ana, né? Fazer uma renovação, fazer uma receita de período curto, até que a gente consiga ver a Ana. Mas a gente precisa de ver a Ana. Caso 4. Carla, 19 anos, vem à unidade com a mãe e pede receita do alprazolam 1mg, que a filha está muito nervosa e não dorme. Se pegou da avó, se sentiu melhor, nunca usou antes, não há diagnóstico formal. Mãe insiste que é só para garantir umas caixas. Podemos fazer essa receita? De jeito algum, então a gente não conhece a Carla, né? Na verdade, não que a gente não conheça a Carla, né? É simplesmente que ela está usando uma medicação que a gente não sabe se é indicado para ela, né? E aí, se a gente não sabe se é uma medicação que é indicada, não tem como a gente fazer. Caso 5, José, 58 anos, tem histórico de dor lombar crônico e nervosismo, usa tramadol e clonazepam, ambos prescritos por passagem no pronto atendimento e médicos diferentes na unidade básica de saúde. Retorna pedindo mais receitas, com fala acelerada e cobrança insistente. Veja só, então o José, ele já vem usando essas medicações há tempos, né? E, inclusive, tá me aparentando que ele tá até com alguns sinais ali de dependência, né? Cobrando insistentemente, fala acelerada. Então, é outro caso de que a gente tem que ficar atento para rever o José, enfim, em atender ele e avaliar melhor o caso, tá? Então, resumindo o passo 3, né? Quais critérios, então, que a gente pode usar para decidir quanto que é possível renovar uma receita sem consulta presencial? Né? O paciente está em uso contínuo, estável, com boa adesão? Há registro prévio da prescrição em prontuário? O profissional, conhecedor do caso, está envolvido a plano registrado? Existem sinais de agravamento clínico ou uso abusivo da medicação? E há retorno garantido para a nova avaliação? Então, se a gente conseguir responder minimamente essas perguntas, talvez a gente consiga decidir melhor se dá ou não para fazer aquela receita. Tá? Passo 4. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai responder a seguinte pergunta, né? A população conhece os fluxos de renovação de receitas e compreende porque nem sempre será possível renovar a receita sem consulta? Né? E daí a gente vai usar várias estratégias, né? Como, por exemplo, envolver. Então, a ideia é que a população conheça o que a gente está fazendo, conheça como que a nossa equipe renova as receitas, como que funciona esse processo de renovação. Envolver o Conselho Local de Saúde, né, o Conselho Comunitário, né, lideranças comunitárias, pedir apoio até mesmo do setor de comunicação do município, quando houver, né. Algumas experiências, aí eu vou contar um pouquinho da experiência nossa na Tapera, né, a gente fez justamente isso, a gente buscou até mesmo o Conselho Local de Saúde e o Conselho Comunitário, né, para tentar entender alguns gaps de comunicação, né, que estava havendo da equipe com a comunidade, e para isso a gente criou um grupo de trabalho, né, da unidade. Esse grupo de trabalho é o grupo de trabalho em comunicação, né, com profissionais, residentes, também estão envolvidos no grupo de trabalho, justamente para a gente conseguir criar folders, vídeos, enfim, fluxo que consiga conversar melhor com a população, de uma maneira que a população consiga entender o que a gente está fazendo, né, ali dentro, e quais são os nossos processos de trabalho ali dentro, né, da unidade. E isso facilita o nosso trabalho, né? Se a gente não tiver envolvimento, a gente não se comunicar bem com a população não souber os nossos fluxos, o nosso trabalho também vai ficar difícil. Bom, então fechamos ali, né, esses 4 passos. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a experiência aqui de Floripa, né, como que a gente faz, e aí tem a experiência com o uso do formulário via WhatsApp para solicitação de renovação de receitas, né? Isso vem já há alguns anos, até atrás, aí, até antes da pandemia, eu já tinha um smartphone, a gente se comunicava com os pacientes, enfim, para facilitar mesmo o dia a dia, né? A gente sabe que vários profissionais de saúde, inclusive tem alguns estudos mostrando que os profissionais, boa parte dos profissionais de saúde, eles já se comunicam com seus pacientes pelo WhatsApp,
né, ou pelo telefone. E a Prefeitura de Florianópolis institucionalizou isso mesmo, né? Em 2019, saiu aí uma normativa dentro da Prefeitura institucionalizando o uso do smartphone como uma ferramenta de trabalho, né? Então, toda a equipe dentro do município, toda a equipe de saúde, recebeu um smartphone para a equipe, e também a gente teve ali a publicação desse guia, né, um tutorial para os centros de saúde, para poder realizar ali, conseguir configurar o celular, configurar os fluxos, né, do WhatsApp. E eu vou mostrar mais ou menos um pouquinho para vocês como é que funciona aqui, né, um pouquinho por cima, né, porque o tempo é curto, mas deixa eu só aumentar um pouco aqui, para a gente poder ver melhor. Mãozinha, peraí. Eita. Só um minuto. Achei. Desculpa. Vamos lá. Então aqui está um dos fluxogramas, que é o fluxograma de renovação de receitas. Esse fluxograma de renovação de receitas, ele, enfim, foi criado justamente para... um exemplo, né, que a gente pode usar, que foi vindo ali daquele guia, para como que a gente poderia configurar em respostas rápidas e automáticas o nosso celular, no nosso smartphone, para que a população possa acessar esse serviço, né? Então, isso cada equipe pode fazer de uma maneira um pouco diferente disso, né? Então, aqui está um dos exemplos de como que a gente poderia configurar. Então, sei lá, a pessoa está com o smartphone na mão, vai mandar uma mensagem para o celular da equipe, e ali vai vir uma resposta automática, dizendo, quero agendar consulta. Né? Para agendar consulta, digite 1. Para renovar a receita, digite 2. Para mostrar exames, digite 3. Para agendar um preventivo, digite 4. Para mais informações, digite 5. Enfim, a gente vai criando, então, várias opções, um cardápio de serviços ali dentro do WhatsApp, onde a pessoa pode acessar, e aí a gente vai configurando esses fluxos para que se torne alguma coisa automática. A gente usa ali o WhatsApp Business para isso, né? Facilitar, né? Que é mais automático. Então, por exemplo, ali, quero renovar uma receita, digite 2, né? Quero renovar uma receita de uso contínuo. E aí, né? Você tem medicações suficientes para os próximos 5 dias? Basta digitar a opção correspondente. Então, por exemplo, se a gente segue o fluxograma, sim, né? A medicação que você deseja renovar é controlada? Remédio para depressão, ansiedade, calmante, remédio para dormir, para epilepsia, por exemplo? Basta digitar apenas um número da opção correspondente. Sim, é medicação controlada. Vamos seguir o fluxo. Se sim, né, agendaremos uma consulta para que não fixe a medicação. Então, seguindo o fluxo, ele cairia nisso, tá? Mas também, seguindo outros fluxos, a gente poderia cair na seguinte questão. Então, a pessoa cairia num fluxo onde ela preencheria um formulário de renovação de receitas, né? E aqui está um exemplo, que esse exemplo aqui é o da minha equipe, tá? Os nomes são todos fictícios, aqui não é nome de paciente. Esse é o formulário que, depois do paciente seguir todos esses passos, ele vai cair num link de preenchimento de formulário Google Forms. E depois do preenchimento do Google Forms, esse pedido ele vem para mim dessa maneira, tá? Vou ampliar aqui um pouco para vocês, né? Aqui, por exemplo, aqui a gente tem o Victor Santos, né? Esse aqui é o Victor Santos, ele usa fluoxetina. Aqui é uma receita que eu ainda não avaliei, por exemplo. Né? Então, quando eu avalio uma receita, o que acontece? O Arnaldo Vitor, ele usa esse Talopram, eu avaliei a receita. Feita a avaliação, eu coloco ali, eu posso escolher, né? Quando eu clico ali na setinha, a gente pode ter algumas opções, né? Receita renovada, receita não renovada, em vermelho, por exemplo. Quando coloco ali se a receita já foi renovada, tem inclusive um linkzinho ali, ó, que linka direto com o WhatsApp. Então, eu só clico ali, ele já linka e já manda a mensagem automática para o paciente. Olha, sua receita já está renovada
pode vir buscar na unidade de saúde de tal e tal horário, segunda a sexta, né? Ou eu posso colocar ali, por exemplo, receita não renovada. Então, olha, Vitória Arnaldo, né? Você solicitou renovação, mas verificando seu prontuário médico, você precisa passar em consulta. E aí eu já consigo, através daquele link ali em azul, já direcionar já direto essa mensagem via WhatsApp, já direto do formulário, né? Então isso tem facilitado para a gente, na nossa equipe, as renovações de receita, enfim, e dado mais conforto tanto para a equipe quanto para os pacientes nesse processo de renovação de receita, né? E para fechar, né, lembrar que renovar é cuidado, né? Não é somente um ato de repetir a receita, né? A gente precisa de tomar cuidado porque é um ato clínico, ético e legal, né? Essa prescrição. E além disso, essas decisões elas devem ser baseadas em critérios, né? Se dá ou não para renovar uma receita, eu preciso de avaliar bem isso, né? E além disso, a equipe ela precisa de estar integrada nesse cuidado, né? Uma vez que se toda a equipe fala a mesma língua, isso facilita o nosso processo de trabalho. E além disso, experiências simples podem gerar grandes mudanças. Agradeço aí pelo espaço e fico aguardando se houver perguntas para a gente responder. Muito bom, Victor. Perguntas. Algumas perguntas apareceram no bate-papo. Na hora que você for passando os casos, algumas pessoas foram respondendo os casos também ali ótimo, no excelente. bate-papo. Eu não vou resgatar essas respostas, porque você foi trabalhando ali as situações de cada um dos casos. De qualquer forma, eu já vou pedir aqui para todo mundo que está conectado conosco aproveitar esse momento. A gente tem aí 10, 15 minutos para a gente finalizar a nossa web. Para que vocês possam mandar suas perguntas aqui pelo bate-papo público, que aí eu vou fazendo as leituras para o Victor poder responder. Vamos lá. Victor, Maria Solange, ela colocou o seguinte, ela fez um comentário. Aqui no município de Joinville, a equipe da unidade de saúde digital faz esse atendimento com teleconsulta. E aí depois ela colocou, mas não faz a renovação com pacientes que não tiveram acompanhamento presencial há mais de um ano. E aí eles encaminham para atendimento presencial, então, para avaliação nessas situações, tá? O Vinícius Miranda também passou o caso do município dele. Vinícius, eu vou pedir só para que você coloque o seu município aqui para a gente, por gentileza. Ele colocou que em nosso município, sextas à tarde são destinadas para... o Vinícius colocou Pouso Redondo. Em nosso município, sextas à tarde são destinadas para renovação de receituários e funcionam em todas as unidades. Então, são dois exemplos aí que foram citados durante a sua fala. O Tiago perguntou o seguinte, tem alguma normativa do CFM que autoriza a renovação sem a presença do paciente ou apenas com a presença do familiar? Deixa eu... tá. Não exatamente. Lembra lá se a gente olhar direitinho na apresentação, o que a gente tem ali do Código de Ética, né? Então, a questão da renovação sem a presença do paciente, né? A gente tem que, né, atender a alguns critérios, justamente porque a gente precisa de ver o paciente em algum momento, né? Então, seria meio que uma exceção nesse sentido. O que a gente tem no Código de Ética Médica é vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada e realizada, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento, né? Então, nesse sentido, o que acontece? A gente pode fazer a receita, a gente pode fazer receita sem o paciente sem o paciente estar presente, tá? Não seria problema. A gente pode fazer, a gente faz, na prática, né? Eu acho que aqui todos os médicos já renovaram a receita sem ver a pessoa, a maioria. Né? Quem está no dia a dia aí, enfim, há algum tempo na atenção primária. No entanto, a gente precisa de ver esse paciente. A gente precisa de garantir que a gente vai avaliar esse paciente, justamente porque a gente tem riscos relacionados ao uso contínuo sem avaliação do paciente, né? Diante de tudo que a gente conversou ali, né? Então, não tem a legislação em relação ao CRM, as orientações, são aquelas, tá?
São aquelas ali que foram colocadas. Perfeito, Victor. A Tatiane colocou, a questão são municípios que têm caderno de receitas e esse costume. Como fazer para terminar com esse caderno? Principalmente quando se chega novo. Teria que rever todos os pacientes, ela coloca. Desculpa, consegue repetir para mim, por favor? A pergunta dela? Isso, perdão. A Tatiane colocou o seguinte, que a questão são municípios que têm caderno de receitas e o hábito de usar esses cadernos, né? E ela coloca, como fazer para terminar com esses cadernos? Principalmente quando se chega novo. Teria que rever todos os pacientes. Eu não sei se isso é um hábito comum em todos os municípios, como é que, se tu já passou por esse tipo de experiência, Victor, como é que tu sugere lidar com esse tipo de situação? Tem alguns municípios que fazem isso, mas vamos supor, né, um caso hipotético, né, e isso vai acontecer quando a gente entra novo numa equipe. Então, vamos supor que a gente é médico de uma equipe, onde está sem médico há mais ou menos 5 anos. Entra o médico, fica 2 meses, sai o médico, fica 2 meses. E a equipe em si está com muita dificuldade de organizar, o município teve dificuldade de organizar a renovação dessas receitas. Então, você vai chegar lá, vai ter, vamos supor, vou colocar um número bem exagerado, 200 receitas para renovar, de 200 pacientes. A pergunta é, será que a gente vai dar conta de ver todos esses pacientes de uma vez? Né? Por quê? Porque a gente tem a demanda de porta, a gente vai ter que atender, né? Aquelas outras demandas do dia a dia que a gente vai ter que atender, a gente não pode parar tudo e ficar só renovando receita, atendendo paciente de renovação contínua. A gente tem que atender o resto. Né? Então aí é sentar e pensar junto com a equipe. O que dá para a gente fazer para poder agilizar isso? Né? Eu gostei bastante de uma das estratégias ali, que foi das estratégias de fazer meio que grupos de renovações de receita, né, que são consultas um pouco mais rápidas, que eu garanto que eu vou ver o paciente minimamente. Eu vou conseguir escutar a história dele em relação ao uso daquela substância e como que está em relação ao uso. E aí sim eu vou decidir se dá para renovar por alguns dias até ver ele direito. E conhecer a história real, rever o diagnóstico, enfim. Né? Às vezes em consultas rápidas de 10 minutos, né? E aí você vai ter que ter uma organização do serviço relacionada a isso, né? Se tiver muita coisa acumulada. Então, quando você chegou numa equipe nova, ou até mesmo chegou ali, viu aquele caderninho grande de receitas para renovar, enfim. Assim como eu pego uma planilha de renovação de receitas, tem muita gente que solicitou para mim ali, né? Eu vou ter que dar um jeito de organizar isso, né? E aí é muito do que a gente já tinha conversado ali anteriormente, né? Seguindo aqueles 4 passos, né? Quem são esses pacientes que mais renovam a nossa equipe, né? Organizar a minha agenda, organizar um espaço para que eu consiga fazer isso, né? Enfim, quem são os pacientes que dá para renovar nesse momento, ou os que eu preciso de ver não consigo fazer nem para alguns dias essa receita, né? E depois engajar toda a comunidade para explicar um pouco dos seus fluxos, né? Pegando um gancho nessa tua última fala do engajamento, Victor, eu tinha uma pergunta que eu tinha separado para fazer aqui para você, mas tem a ver com uma pergunta que também foi feita por uma das pessoas que eu já vou ler em seguida, que tem a ver com o papel de uma ação mais intersetorial, principalmente envolvendo setores que lidam com questões relacionadas à saúde mental e que, porventura, poderiam ter uma atuação mais integrada para favorecer, né, esse processo de prescrição ou renovação de psicotrópicos, né? Então, isso é uma questão que eu queria que você abordasse. E aí, tem uma pergunta que veio um pouco nessa direção, do Alejandro. O Alejandro coloca o seguinte: os programas de saúde mental no Brasil todo, em Santa Catarina, eles não estão isentos. Passam pela falta ou demora no atendimento de profissionais de saúde mental, incluindo psiquiatras, psicólogos, terapeuta ocupacional, etc. Nem todos os municípios têm CAPS. E o pior dos problemas é a medicalização dos problemas comuns da vida diária sem ter um diagnóstico nem justificativa para o tratamento. E aí entra o trabalho dedicado que deve dispensar tempo
né, na estratégia de saúde da família, nas equipes de saúde da família, né? Paulo, muito obrigado, muito boa palestra e agradecendo a sua palestra, Victor. Bom, o que a gente tem hoje esse é um assunto extremamente complexo, assim, não tem uma solução mágica para isso, justamente porque a gente vê que a rede de atenção de saúde mental, ela ainda precisa de muito crescimento e de fortalecimento ainda no Brasil de uma forma geral, né? Aí eu coloco aqui, por exemplo, aqui em Santa Catarina eu tenho visto que a gente ainda precisa de avançar muito nesse sentido, né? E em fortalecer a rede de saúde mental e esses apoios. E pensando atualmente, a gente já tem pesquisas que mostram que na atenção primária, boa parte, a maioria dos pacientes vão chegar com alguma demanda de saúde mental. Boa parte vai chegar, ainda mais agora nesse contexto pós-pandemia, né? Onde também houve um boom de aumento de prescrição de psicotrópicos, né? Então, não é fácil a gente lidar com essas demandas, né? Que é isso, o paciente vai chegar para a gente com dor nas costas, com a micose no dedo, mas no final vai chorar, né? Enfim, vai chorar porque está em sofrimento psíquico e a gente vai ter que lidar com isso, né? Ou vai pedir uma renovação, um remédio para dormir, que foi lá um remédio que ele tomou há algum tempo, né? Então a gente tem vivenciado isso, né? Então cada vez mais as consultas na atenção primária têm ficado mais complexas, né? E há até uma discussão, enfim, de como que a gente precisa de melhorar em relação ao atendimento da atenção primária, do conhecimento em saúde mental e atendimento de saúde mental na atenção primária também. Justamente que a gente tem que lidar com isso diariamente, né? Então, a gente precisa se fortalecer nesse sentido. Ao passo que a rede de atenção à saúde mental também tem, né, tá precária, a gente precisa de avançar ainda nessa construção, né? E dificulta um pouco do apoio, né? E aí eu colocaria uma outra estratégia que deveria vir a nível de gestão mesmo, central, né? Colocando apoios, como, por exemplo, apoio matricial, né, teleconsultorias com a psiquiatria, com a equipe de saúde mental. Isso poderia ajudar a fortalecer a atenção primária no atendimento desses pacientes, né, discutir casos, você conseguir ligar para o psiquiatra e trocar uma ideia, né? Então, isso poderia fortalecer um pouco esse processo, né? Mas realmente é uma coisa muito atual e a gente vê crescendo bastante esse número de pacientes com demandas de saúde mental para a gente. Na tua fala aqui, o André está colocando que saúde mental é multifatorial, não é só psicotrópicos, os psicotrópicos são apenas ferramentas e passar isso para a população. O André também já tinha feito uma pergunta anteriormente, que ele coloca o seguinte: o paciente renova a receita controlada há 6 meses e está estável. Não seria interessante pelo menos uma consulta a cada 6 meses? Com certeza, com certeza. É isso, a gente tem que, em algum momento, a gente precisa de reavaliar esse paciente. E essa decisão, né, vai ser muito individualizada, mas é interessante a gente rever. A gente vai só ficar renovando ad eterno essa medicação. A gente precisa de conversar, né? Como é que está seu contexto, né? Não, vamos supor, o paciente está usando um psicotrópico há 6 meses. Como é que está o contexto dele hoje? Como é que está o dia a dia? Ele tem feito algo a mais do que usar somente o remédio, apesar de estar estável, né, do ponto de vista da sua patologia? Isso pensando para o longo prazo, né, o tratamento ele também deve envolver outras questões, né? Então, a gente tem que entender melhor como é que está esse paciente, também para a gente que talvez lá no futuro a gente consiga fazer uma desprescrição, né, e planejar uma desprescrição. Então, é interessante sim a gente ver esse paciente de novo. Isso pode ser, por exemplo, em 2 meses, 1 mês. Isso vai muito de acordo com a disponibilidade e organização da equipe aí, né? Não vi mais perguntas. Tem 2 comentários aqui que eu vou ler para você, Victor. A Silvana colocou que qualquer medicamento a ser administrado precisa de avaliação com especialistas, se caso for necessário, para os remédios de controle restritos.
avaliar sinais e sintomas, resposta ao tratamento, né, em casos específicos, se o paciente for recorrente da unidade, né, se já tem histórico prévio e precisa, se for preciso, fazer monitoramento multidisciplinar. E aí sim, pensar no processo de renovação de receita, deixando claro, reposicionando para esse paciente que a avaliação é sempre importante, tanto para a sua segurança quanto para a eficácia do tratamento. E ela te agradeceu aí pela tua apresentação. O Vinícius colocou uma situação do trabalho dele, né? Quando comecei a trabalhar no meu município, e aí, Vinícius, também, se você puder nos falar do seu município, desculpa. Quando comecei a trabalhar no meu município, orientei que todos os pacientes deveriam passar em consulta para renovação de receitas, tanto os psicotrópicos quanto de uso contínuo de diabetes e hipertensão. Em 2 meses, os de psicotrópicos estavam todos em dia, o mesmo para diabetes e hipertensão em 6 meses. Com o tempo, toda a população atendida foi convencida da importância do cuidado continuado. O Vinícius é de Pouso Redondo, já tinha feito a pergunta, eu já tinha perguntado para ele o município, esqueci aqui, desculpa, viu, Vinícius? O Alejandro, na formação em medicina, a saúde mental deve dedicar mais tempo de estágios, e aí ele sugere uma web palestra, que é Desmedicalização da Atenção em Saúde Mental. Acredito que foi uma web feita aqui também. Tá? O Rafael, esse material pode ser enviado para o nosso e-mail? A Ana Luísa aqui da nossa equipe já respondeu ali em relação ao material. A web também está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada tanto no canal do nosso núcleo, Saúde Digital UFSC, que só procurar no YouTube que vocês nos localizam, também será disponibilizada no STT, tá bom? Não temos novas perguntas. Uma tarde muito rica, muito intensa aqui, Victor. Acho que o tema é muito oportuno e não sei se com você, acho que você foi super didática na sua apresentação, acho que valeria a gente aprofundar o tema em relação seja a prescrição, a renovação de psicotrópicos, talvez trazer algum outro tipo de delineamento dentro dessa temática, porque ela realmente... A gente teve mais de 250 pontos conectados, tá? A nossa sala, ela suporta 150 pessoas aqui conosco, as outras 100 pessoas foram deslocadas para uma sala... num streaming, para elas acompanharem a web por meio de um streaming, então gerou muita demanda mesmo, as perguntas muito pertinentes, o pessoal comentando, agradecendo pela sua fala, então também só te agradecer, Victor, por toda a tua dedicação para estar aqui conosco, agradecer a equipe da DAPS, da Secretaria de Estado da Saúde, que organizou essa web conosco aqui, pelo sucesso de toda a atividade. E aí, Victor, eu quero deixar agora a palavra aberta para você fazer seu encerramento, se você quiser aproveitar para reforçar alguma informação que tu entenda que seja importante, falar mais algum outro ponto que você queira abordar, ou então fazer seu encerramento, fica à vontade. Viu, Victor? Obrigado, Vic. Pessoal, obrigado mesmo pela presença, né? Novamente, obrigado pela oportunidade, tá? Esse é um assunto que me toca pessoalmente, porque eu também estou na ponta, né? Eu também atuo todos os dias e também entendo as dificuldades que todos passam aqui, né? E estudando melhor o assunto, eu vi que ainda falta muita coisa que a gente compreender melhor esse processo, né? Então, eu assim, para finalizar, eu acho que é um assunto que a gente precisa de explorar melhor, estudar mais, né? Então, para quem eu falo, para quem gosta de pesquisa, eu acho que é um prato cheio para estudos, né? Então, para se aprofundar nesse tema, porque a gente precisa de mais dados, né? Realmente. E que é difícil para todos, né? Esse é um assunto que a renovação de receita em si, né? Ela é um assunto que é difícil para todos, para a organização de serviço. E tentem fazer isso de forma o mais seguro possível, né? Mas, claro, pensando que não é simplesmente uma demanda burocrática, né? Então, não é só uma repetição automática que vai resolver, e a gente precisa de ver esse paciente em algum momento, né? Mas que em alguns casos a gente precisa de ter uma certa flexibilidade porque faz parte, é inerente à atenção primária essa flexibilidade, né? A gente precisa de ter isso para que a gente consiga que o serviço ele ande, né, que ele caminhe e que a gente consiga fazer isso de uma forma mais segura para os pacientes, né. E aí é basicamente isso que eu queria trazer para finalizar.